tudo bom? Esse é o vídeo de estreia do meu canal, chama Luizão in the House. Reconheço, não é um nome lá muito criativo, mas se ficar imaginando o nome, realmente acho que o departamento de criação e marketing, vulgo eu, não foi muito feliz aí no... Feliz eu não diria, mas não foi muito criativo no nome, né? Então, Luizão in the House. O que o canal do Luizão in the House pretende falar? Pretende relatar a minha vida nos Estados Unidos. Estou indo para os Estados Unidos. Então, quero falar um pouquinho do meu dia a dia, minhas experiências, minhas conquistas, minhas frustrações, enfim, queria falar um pouco de como vai ser essa experiência, né? Então, vou começar com um assunto que é de interesse de muita gente, que é falar um pouquinho do visto americano, o visto F1, que é o visto de estudante, que gera uma série de dúvidas, controvérsias, tem seus prós, os seus contras, todo o processo de obtenção. Então esse é o vídeo de estreia. Não repare o cenário aqui, eu estou no quarto da bagunça, porque eu estou de mudança, então aqui era o quarto do meu filho, já foi desmontado, então está lá essa parede branca atrás, umas caixas embaixo, não sei nem se está aparecendo no vídeo, mas de qualquer forma vamos lá. Então antes de começar a me aprofundar no processo do visto de estudante, vamos começar com um glossário, uma coisa, para alguns vai soar como muito básico, para outros não, nem tanto. Então a gente precisa falar de algumas siglas, né? Eu costumo dizer, americano adora sigla, adora abreviação, eles amam. Então, por exemplo, vamos começar. Visto de estudante. O tipo do visto de estudante é o F1. Quando você for pesquisar, você vai pesquisar sobre tipos de visto, você vai ver que existem uma infinidade, eu não me recordo, mas são mais de 15 tipos de vistos para os Estados Unidos. Eu vou falar aqui basicamente dos básicos, né? Eu vou falar de visto de turista, que é o B1, B2, que pode ser de turista ou pode ser de turista a negócios. Então, basicamente, são essas duas siglas, B1/B2. O outro, que é o que eu tenho hoje, na verdade eu tenho os dois, eu tenho o de turista e agora eu tirei o de estudante. O de estudante é o F1. Então, esse é de estudante matriculado numa escola em full time, em tempo integral. Então, esse é o visto F1. Tem a derivação do visto F1, que é o visto F2, que são os vistos de dependentes, filhos ou cônjuge. Então, basicamente é isso. Então, vamos falar lá do F1. Então, o glossário começa por F1. Então, toda vez que você escutar visto F1 é o visto de estudante, visto B1, B2 é o visto de turista. Passado assim, essa breve e bem superficial, bem rasa explicação, vamos para os detalhes da obtenção desse visto. O que eu preciso, Luiz? O que eu preciso para tirar o visto de estudante? Primeiro, está matriculado em uma escola. Que essa escola seja credenciada pelo governo americano, pelo Departamento de Imigração, para emitir o visto F1, que era de estudantes internacionais. Então eu vou colocar na descrição depois do vídeo um site que é do governo americano, onde vocês vão poder acessar e vocês vão pesquisar se é a escola que você está interessado, ela fornece o F1, o visto F1. São milhares de escolas, imagina, gente. Os Estados Unidos são mais de 50 estados ou 50 estados independentes, cada estado com a sua particularidade, com as suas regras. Então, o primeiro passo, o meu, foi escolher um estado onde eu queria me estabelecer. Das minhas experiências como turista, realmente fui turistão, só tinha ido para Orlando. As duas primeiras vezes eu só fui para Orlando, fiquei hospedado em Kissimmee, fui nos parques da Disney, óbvio, fui nos outlets, que eu acho fantástico, Orlando. Na terceira visita, que inclusive foi esse ano, em 2016, eu estive lá em janeiro, a gente deu uma esticada, ou seja, dessa vez fomos além da Flórida, fomos além de Orlando, viajamos para
para Boston, lá no estado de Massachusetts. Tenho amigos que moram lá, visitamos esses amigos e foi dali que despertou aquela decisão, vamos morar um tempo nos Estados Unidos. Passei por Boston, aproveitei, distância entre Boston e Nova York não é nada impossível, se não me engano, em torno de 400 quilômetros. Eu ainda não consigo falar em milhas, porque eu sei que é a unidade de medida americana, mas eu ainda estou com a minha cabeça aqui no Brasil, é quilômetros. Que nem quando eu vou abastecer, eu abasteço em litros, eu ainda não abasteço em gallons. Então tem essa temperatura, eu ainda é em graus Celsius, ainda não é em Fahrenheit. Aos poucos eu vou mudando esse mindset de unidades de medidas. Vamos falar em torno de 400 km. É uma viagem que você pode fazer confortavelmente em 4 horas e meia, 5 horas. As rodovias americanas são fantásticas, é muito tranquilo de dirigir, fazer essa viagem entre Boston e Nova York. Então o que eu conheço dos Estados Unidos? Eu conheço um pouquinho da Flórida, especificamente Orlando. Eu conheço um pouquinho de Massachusetts, ou seja, Boston e a região do Cape Cod, onde esses amigos moram. E conheço Nova York também, bem superficial, coisa de Times Square, Central Park, 8ª Avenida, são esses pontos que eu conheço. Eu escolhi Massachusetts pelo fato de ter amigos morando lá. Ah, você vai estudar inglês e vai ficar falando com brasileiro? Gente, vamos lá. Não é a minha primeira experiência internacional. Eu já estudei fora do Brasil, eu estudei em Londres. E eu posso dizer, você está longe do pai, da mãe, do irmão, da família, e sem saber falar o idioma, ou seja, a hora que dá dor de barriga, a hora que o calo apertar, você vai precisar de alguém para te passar pelo menos umas dicas. Então, por isso que eu escolhi Massachusetts, porque eu tenho amigos lá em Massachusetts, e eu sei que tem uma comunidade brasileira grande, e contato é tudo. Eu sei que vou precisar dessas pessoas que já estão lá, que já estão em experiência. Tem coisas que eu estou indo para lá que eu ainda não sei como funcionam. Eu vou ter que descobrir na prática e com certeza com a ajuda de brasileiros é melhor. Então por isso que eu escolhi Massachusetts, por isso que eu escolhi ir para lá. Definido o estado, vamos procurar a escola dentro daquele critério que eu já disse no começo, que tem que ser uma escola credenciada, autorizada pelo governo para emitir o I-20, para a obtenção do visto F1. Opa, mais uma palavrinha nova aí, mais uma sigla, uma abreviação, I-20, nada mais I-20, I-número 20. O que é? Nada mais é do que a matrícula. É um papel, aliás, não estou com ele aqui, depois eu posso colocar ele mais para frente, simplesmente é um papel que é a matrícula, que nela consta os seus dados, nome e data de nascimento, número do passaporte, os dados da escola e gera-se aí um Service ID, mais uma sigla, mais um nomezinho. Service ID. O que é o Service ID? É um número, uma numeração para controle do governo, ou seja, todo estudante internacional regularmente matriculado numa escola americana possui um Service ID, ou seja, com este número o governo tem um controle dos estudantes internacionais. E quem pode ter esse número, gerar esse número, enfim, fornecer é a escola que é credenciada. Então, dentro do seu I-20 vai estar escrito o seu tipo de visto, que é o F1, mais o Service ID, que é para controle do governo. O Service ID, com este número de Service ID, eu também vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo o endereço onde você tem que pagar a taxa Service. Você paga uma taxa para o governo norte-americano, que ainda não é a taxa de visto, custa $200, você tem que pagar essa taxa. Feito isso, vamos a mais uma sigla, mais um passo da obtenção do visto, que é o DS-160. E seja, quem está pesquisando a respeito de visto, seja para turista, seja para estudo, já deve estar familiarizado com o DS-160, que nada mais é que é o form, né, o formulário que você vai preencher no site do consulado, para daí você agendar sua entrevista para obtenção de visto. Então o DS-160, onde você vai colocar uma série de dados pessoais, é onde eles fazem uma série de questionamentos
Eu costumo dizer, gente, que a obtenção do visto americano não é sorte, é estratégia. Você tem que ter uma estratégia, tem um roteiro, você tem que ter muito isso definido, muito claro dos passos para a obtenção. E eu sempre digo, a obtenção do visto, o visto aprovado lá no passaporte, começa com o preenchimento correto da DS-160. Ele é todo em inglês. Tem algumas coisas que você passar o cursor do mouse, ele dá uma traduzida ali. Se você não se sente seguro em preencher sozinho, peça ajuda para alguém que tem experiência, procure um despachante, enfim. Se você não se sente seguro, não preencha sozinho, porque ali é o primeiro passo para o sucesso do visto aprovado. Preencher errado, a probabilidade de no final, lá no dia que você chegar na cabine, dentro do consulado fazer a entrevista, você pode se contradizer e é onde a maioria dos vistos são negados. Feito isso, preenchido o DS-160. Outra coisa, o DS-160 é o mesmo formulário para visto de turista e para visto de estudante. Logo no início, um dos campos lá vai estar perguntando qual o tipo de visto que você está querendo. Aí você vai falar que é o F1. Automaticamente, se você está querendo visto F1, o propósito é o estudo. O resto dos campos são muito similares, você vai preencher lá uma série de questionamentos, preenchendo tudo. No final, no último bloco, na última parte do formulário, é que aí você vai voltar lá e vai inserir o seu Service ID. Aquele Service ID, aquele número do banco de dados norte-americano que você já pagou $200, você vai colocar lá. Fechou, terminou de preencher o seu DS-160, vamos para o segundo passo.